O Padre André deixou vários legados aqui, mas para o povo de Correntina, que foi agraciado com a presença do Padre André, que trabalhou aqui por mais de 50 anos e que a sua marca, de fato, está aqui no coração, na vida do povo, de modo inapagável. O legado que o Padre André deixou foi exatamente essa coragem de construir relações, né? Essa abertura para construir relações, essa coragem de enfrentar e de construir o novo, essa decisão de nunca deixar se abater com qualquer problema, em qualquer situação, qualquer percalço. Por isso que é importante o memorial Padre André, é porque esse memorial é que vai fazer com que o povo não se desanime na sua estrada, nos seus desafios, a preocupação com o outro, com o irmão, com a solidariedade, com a dignidade ou dignificação, não é, do próximo, da pessoa que me segue, ou principalmente aqueles mais sofridos, mais desamparados, porque o Padre André tem uma preocupação enorme. Primeiro, incluir quem estava excluído. Segundo, cuidar bem das pessoas, né? Aquela questão que Leonardo escreveu um livro falando sobre a questão do cuidado. Ele diz que um dos maiores problemas que a humanidade enfrenta é a falta de cuidado. E o Padre André, já naquele tempo, ele sabia cuidar bem das pessoas. Tanto é que a gente teve um sistema de saúde organizado em Correntina, os abrigos construídos, as casas de acolhimento de pessoas doentes, né? As escolas construídas para incluir as pessoas, para dignificar as pessoas, para aclarar a mente das pessoas. Então, Padre André era o homem do cuidado. E eu penso que o maior legado que ele deixa para nós é a dimensão do cuidado. Cuidar uns dos outros, acreditar e promover a vida de cada irmão que nos cerca, irmão e irmã que nos cercam e que estão ao nosso lado. Ele continua presente. Ele continua presente de tudo que ele deixou, né? Hoje às vezes eu sinto impactada quando eu chego na igreja, na paróquia. Nas festas de padroeiro, quando eu chego aqui, eu sinto impactada porque eu vivi muito o dinamismo das festas junto com o Padre André. Então foi um legado. Depois, essa igreja de uma visão social. Vamos dizer assim, eu diria que Padre André foi quem construiu Correntina. Então o legado dele não morre. Construção do sindicato, a maternidade, o abrigo que hoje está nas mãos nossas, né, administrando, nós nem pensávamos que ia chegar na nossa mão. E hoje que eu estou na direção da congregação, tive essa oportunidade de agora nós ser administradora do abrigo. E o abrigo respira quem? A pessoa de Padre André. O colégio, né, a instrução, a educação, né, com um pensamento muito do nosso fundador, que idealizada, mas concretizada com o Padre André. Então a área de educação foi um legado também de Padre André. Isso eu acho que toda a cidade, ela em si, Padre André foi mais do que um padre. Padre André foi um pai, Padre André foi um prefeito, Padre André foi um sacerdote, Padre André foi um juiz, Padre André era um amigo, era uma autoridade na cidade, Padre André. Quem mais luta para manter esse legado de Padre André é o povo que alimentou dele. Fez um trabalho realmente muito admirável. Ele está na história de Correntina, para mim, ele ficará na história de Correntina, muito além de qualquer prefeito que tenha sido o melhor ou o pior da história de Correntina. Ele não foi prefeito, ele foi espécie de presidente da República de Correntina. Pelo que ele fez, pelo trabalho que ele desempenhou,
pela a vocação empresarial que ele tinha também, isso Sim. ajudou muito para que ele chegasse e fizesse o que ele fez, na educação, no social e em tudo, afinal de contas, que todos nós temos conhecimento disso, né? E ele ficará realmente na história como inapagada. Que o ideal dele era a instrução, era a educação para o povo daqui. Que não tinha, né? Naquele tempo não tinha, era muito difícil. Nós só temos que agradecer o que ele fez de benefício para a nossa cidade. Quando o Padre André veio aqui para o Brasil, para a Correntina, foi a primeira missa que ele celebrou no interior, foi no Mucambo. Então foi aquela pessoa que a gente respeitou muito e foi um exemplo para a Correntina que está aqui, né? Nunca vai morrer isso aqui, né? A maior lembrança que eu tenho dele é daquelas missas. Aquelas missas ele conquistava aquele pessoal, ele falava, apresentava, fulano de tal, da comunidade fulano de tal, chegou no campo, chegou fulano aqui, fulano, reladeira. Então aquela lembrança a gente nunca esquece, né? E aquele respeito que ele tinha, que o Padre André não era político, né? O Padre André não se envolvia com política, o negócio dele era sério, né? Que pode ter escândalo de alguns padres, agora menos dele, né? Ali foi um exemplo, né? Quantas pessoas ele não cuidou para esses gerais anos, isso não é fora. Pessoas abandonadas, cuidou, né? Então, Padre André fez falta, mas onde ele está, que Deus deu um bom lugar para ele. Nossa ligação com o Padre André, enquanto paroquiana, mas eu vou me deter mais do ponto de vista pastoral. O Padre André foi um homem cidadão do mundo, né? Que sempre soube acolher as diferenças e cuidar das pessoas. Ele tinha essa característica do cuidado, do acolhimento, que era uma das coisas mais fortes dele. E dentro disso ele respeitou muito as diferenças. E dentro dessa perspectiva das diferenças, ele se abriu para o aprendizado. E nesse aprendizado, eu, ainda adolescente, vi Padre André aprendendo. Em um momento onde tinha quando surge a teologia da libertação, e tinha muito conflito dentro da igreja, entre os padres e nós leigos, e eu era muito jovem, não entendia bem, mas tinha uma divergência muito forte entre os padres, onde um padre dizia: eu vim para a diocese para salvar as almas. E esses meninos, que eram os padres novos, estão aqui trazendo política e questão social para dentro da igreja. E Padre André disse: olha, meu companheiro, eu também vim para aqui para salvar as almas, mas descobri com esses meninos, que eram os padres novos, de que a gente não consegue salvar as almas sem salvar os corpos. Então nós precisamos salvar as pessoas, nós precisamos cuidar das pessoas. E em um outro momento, que foi muito simbólico para nós enquanto CPT, é de que ele estava num conflito dentro da igreja e nós fomos hostilizados dentro da igreja de Santa Maria da Vitória, e ele estava lá. E quando terminou a missa, a gente estava desapontado, sem saber se ele saía ou se ficava, porque o conflito era muito acirrado. E ele falou com a gente, deu um sinal, pediu para a gente não sair da igreja, e ele saiu conosco no carro dele, nos conduziu até o nosso escritório, onde o pessoal ameaçava de incendiar, né? E ele disse: não, eu vou ficar com vocês aqui. E ficou com a gente até as 2 horas da manhã, até o povo sumir, e ele ficou conosco. Então, Padre André era um homem que ele não era um homem do embate, não. Ele era da conciliação. Tinha um aspecto dele muito interessante, que era a preocupação com a educação. Quando o Geni fala aí da escola-família, mas tinha a escola antes, a escola de Padre André, ele preocupava muito em que os jovens pudessem estudar. E hoje, talvez, é muito difícil a gente falar disso com
para a geração da agora, porque estudar é normal. Mas teve um tempo que não era normal. Para nós não era normal estudar. Eram poucas pessoas que tinham acesso a essa condição. Não tinha nem escola particular nem pública. A escola do Padre André, ela tinha uma parte pública, uma parte particular, desde aquela época. E tinha um internato onde ele possibilitava os jovens do campo, no tempo era misto, meninos e meninas, e meninas depois. E ele fazia esse empenho que todo mundo tivesse direito a estudar. Era uma preocupação dele, porque ele acreditava que a educação era um veículo de transformação e ele não estava errado, mesmo naquela época. Ele tinha muita clareza nisso. A primeira comunidade habitada do município de Correntina foi o Tatu. Então, o Padre André tinha um interesse muito grande por Tatu e nós fundamos, aí eu estava ainda, né, dentro desse processo, fizemos ao mesmo tempo a criação da associação da escola, a associação do Tatu e a associação da Baixa Grande, que é onde eu moro, né? Foram essas três, nós estávamos envolvidos no mesmo processo, criando essas três instituições para poder assim também melhorar a vida do agricultor, né? No sentido comercial e tudo, e também no sentido de organização deles. A Escola Família Agrícola tem uma abrangência enorme, né? A mudança de comportamento, de como olhar a vida do homem do campo, como ele lidar, inclusive, com a sua atividade, mudou bastante. Isso é muito importante. E fez com que o poder público também respondesse à demanda, né? Eu fiz parte depois do governo do município, né? E sempre também com esse olhar de tentar colocar um pouco do poder público dentro desse processo que a escola tinha começado. A escola, como o Paulo falava, a Feira da Agricultura Familiar foi criada na minha gestão como secretário de Agricultura do município, também baseado nesse mesmo princípio e partindo também das mesmas comunidades. A minha memória maior que a gente fez com ele, a gente estava ali na reunião do CTL e ele chegava ali, né? Aí a reunião era feita de praticamente só de agricultor, e aí todo mundo chegava ali, todo mundo tímido, né? E com receio de se apresentar, todo mundo dizia que não sabia nada. Aí, mas no final tinha um quadro cheio lá de coisas que a gente, né, dispõe e ia escrevendo. Então falava, mas como é que você não sabe nada e ia ver quem foi que expôs isso aqui? Então foi nós. E a Escola Família Agrícola talvez seja um dos projetos mais bonitos que o Padre André implantou, né? É um dos projetos que realmente deu certo, né? Assim, a gente viveu muitos momentos difíceis, inclusive aqui dentro, por falta dessa questão do investimento e principalmente depois da partida de Padre André. Eu falava que a gente ficou órfão, né? Vou chorar. Eu vou chorar junto, gente. Tá, então assim, porque a gente tinha a pessoa de Padre André, o suporte para tudo, né? A gente que viveu essa experiência com ele, mas assim, eu acho que a gente viveu essa experiência com ele, né, dessa doação, de todo esse amor, toda a dedicação que ele tinha, né? E que a gente tentava, né, nas nossas andanças, né, no nosso fazer, no aprender a fazer, ser um pouquinho daquilo que ele foi, daquilo que ele nos ensinou, né? Então, quando ele morreu, para a gente ficou uma lacuna muito grande, né? Porque era ele que captava os recursos, né? Como o João falou, para a implantação da escola foi ele, né? Depois para pagamento dos monitores, né? Então tudo era Padre André, era a partir de Padre André. A gente não tinha, né? E aí quando vem essa questão da perseguição do poder público, que a gente viveu momentos também de perseguição do poder público, né? Tivemos enfrentamentos por conta das questões ambientais, por conta da devastação do cerrado, né? Então a gente teve enfrentamentos muito fortes, né? E a gente percebia, sem ele, que era muito mais difícil, porque ele era
respeitado também pelo poder público, né? Ele tinha esse respeito. Então, com a ausência dele, as coisas se tornam muito mais difíceis, né? Inclusive aqui, teve momentos que a gente avaliava. A escola pode funcionar no ano que vem, porque a gente não tinha recurso nenhum, né? Não tinha nada. E aí, depois dessa parceria do Estado, né, que a Escola Familiar foi reconhecida, né, aí as coisas se tornou mais tranquila, né? Mas foi momentos muito difíceis, né? Convivência direta eu não tive, mas sempre escutei, justamente pelo fato de ser uma escola que é, né, idealizada ali por ele. Então, os nossos professores, né, a equipe de monitores, inclusive, que parte estão aqui, sempre mantiveram muito viva essa memória. Então, a gente sempre fez essa reverência no sentido de ser alguém que trouxe muitos projetos, que pensou no povo, né, que pensou no povo camponês, que pensou nos diversos setores que esse povo precisaria. Então, sempre escutei, e essa memória é como se eu tivesse convivido, de fato, com ele. Não é só projetos, eu acho que ele trouxe também uma questão ideológica, entendeu? Que é a transformação. Você falou, né, do seu tio ou seu pai que, né, meu avô, seu avô morreu, né, na luta do campo. O que o Padre André, na realidade, trouxe foi justamente isso. Não é possível. Entendeu? Que as pessoas percam vida, né, para um sistema, né, que está estabelecido, né, sobre a questão da terra, a reforma agrária, que aí vem a questão da teologia da libertação, que acompanha todo mundo, entendeu? Eu acho que tem a questão ideológica, né, da transformação, que a gente não está querendo falar aqui para não associar a questão política. Mas isso é importante, porque a transformação é política. Resumindo, eu acho que foi uma das instituições assim, criada por Padre André, que tem resistido, né, diante de tantas dificuldades, tantos atropeios, mas tem resistido e acredito que alcançado os objetivos que ele pretendia e que ele tanto sonhou, né, que é a libertação e a independência do homem do campo. O que dizer de Padre André? Se não falar de amor serviço, de falar de um homem, de um coração de criança, ao mesmo tempo de um coração materno, sabendo acolher a todas as pessoas na diversidade, o respeito ao novo e às diferenças. Conviver com Padre André, para mim, tem sido a maior escola da minha vida, pois com ele a gente foi aprendendo a caminhar, a lutar pela vida à luz da palavra de Deus, a defender a vida em toda e qualquer circunstância, a acreditar nas pessoas. Tive o privilégio de conviver com este homem diretamente por mais de 20 anos, na vida pastoral, onde ganhei a sua confiança em todas as ações, posso dizer, trabalhos e projetos da sua vida. Ele sempre contou comigo. Ainda, isso na minha infância, já trabalhando com a minha família, a possibilidade de estar com ele. E aos meus 20 anos de idade, podendo caminhar, vindo diretamente para a Correntina, ao seu convite. E ali pude experimentar todos os caminhos que Padre André percorreu nesta comunidade de Correntina. Que seja na ação pastoral, que seja nas obras sociais, podendo uma delas, que é a Rádio Carícia FM, onde eu pude assumir por 16 anos a direção daquela emissora, e sendo o convite e a confiança dele. Do mesmo modo, posteriormente, hoje, estando na Escola Família Agrícola, que também recebe o seu nome, a EFAPA. Seria muita ingratidão da nossa parte, e aí eu falo não somente de Anaílma, mas também de uma comunidade desta geração, da sua convivência, se a gente
não carregasse esse seu legado, legado de alegria, legado de esperança, legado de memória, porque a história de Padre André se mistura com a história do povo de Correntina. E a gente, hoje, pleiteamos a construção do memorial justamente para deixar para a Correntina, deixar para o oeste da Bahia, para o Brasil e para o mundo, a história de um sacerdote que viveu nesta comunidade por mais de meio século. Viveu na gratuidade, viveu no amor, viveu na alegria. Entregou a sua vida no coração da comunidade de Correntina, porque este amor que o povo de Correntina transmitiu e acolheu e mantém até hoje a viva memória. O que me resta dizer de Padre André? Gratidão, Padre André. Gratidão. Que Deus continue na sua infinita bondade. E hoje, o Senhor contemplando essa vida celestial, possa também continuar intercedendo por seu povo, que implora a cada dia pelo amor, pela paz, pela sabedoria. Padre André é inspiração para mim, é inspiração para muita gente, é inspiração para os seus seguidores e seguidoras, o Instituto Padre André, que hoje luta incansavelmente para manter a sua memória viva.